Neste momento eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito à paciência. O que significa uma pessoa paciente? É uma pessoa saber esperar, é uma pessoa ser longânimo, é um dos frutos do Espírito, conforme os Gálatas capítulo 5, versículo 22, a longanimidade, que é um derivado de paciência. Então o apóstolo São Tiago, escrevendo a sua carta, capítulo 5, versículo 7, ele exorta aos cristãos da seguinte maneira: sede, pois, irmão, paciente até a vinda de nosso Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. Então aqui nós vemos o apóstolo Tiago, ele comparando a uma pessoa a ser paciente como um lavrador que ele espera o precioso fruto da terra, ou seja, é um processo natural. O lavrador ele semeia a semente e ele espera que aquela semente germine, cresça e frutifique. Então, o lavrador tem que ser paciente, aguardando as primeiras chuvas e as últimas chuvas, a temporã e a seródia. É muito importante a paciência na vida de um cristão, de uma pessoa. A pessoa que não é paciente, ele toma atitudes precipitadas que comprometem quase a sua vida. Nós vemos realmente personagens bíblicos que tomaram atitude às vezes precipitada. Nós vimos Abraão, o pai da fé, pelo aquele ato de obediência quando Deus pediu o seu filho em sacrifício, ele não questionou. A Bíblia chega a um ponto a dizer que ele não duvidou, que ele cria que das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu filho. O escritor aos Hebreus diz, configura que isto aconteceu. Então a fé de Abraão era muito grande. No entanto, nós vimos Abraão, ele fracassou também em sua vida. Todos os personagens bíblicos, eles tiveram seus momentos altos e baixos. Nós vimos quando Deus fez uma promessa a Abraão, que dele, com Sara, iria dar um filho. E nós vimos que o tempo se passou, aproximadamente 25 anos, quando ele estava com a idade de 100 anos, de Sara com 90. Então Sara pensou que Deus não iria cumprir a promessa que foi feita a Abraão. Então, como era costume dos povos, quando a mulher estéril, então a empregada tinha filha, e esse seu patrão, quase nem adotava aquele menino para ser o seu filho. Então, era um costume daquela época, e Sara chegou para Abraão e sugeriu essa proposta. E Abraão realmente aceitou a proposta de Sara. Teve um filho que foi Ismael. Então aí nós vemos uma atitude precipitada. Chegou a duvidar de Deus, E Deus disse que ele iria dar um filho a ele. Então não era para ele ter aceitado essa proposta de Sara, era para esperar o tempo de Deus. Mas nós vemos na Bíblia que tem promessas de Deus, tem propósito de Deus na vida de uma pessoa que elas são incondicional. Então, tem promessas que elas são condicional e outras são incondicional. Então, esta promessa que Deus fez a Abraão, que iria dar um filho a ele, era uma promessa incondicional. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano de dar um filho a Abraão. Apesar desse fracasso de Abraão, Deus não deixou de cumprir a sua promessa. No entanto, consequências vieram. Até hoje, os árabes com Israel vivem em guerra por uma consequência de uma atitude precipitada, de uma atitude que não agradou a Deus. Então é preciso ter muito cuidado para não duvidar daquilo que a palavra de Deus diz ou daquela promessa que Deus faz na pessoa. Então, se foi Deus que fez uma promessa, então a pessoa tem que esperar o tempo estabelecido por Deus, como um lavrador que semeia a sua semente. É preciso ter convicção
certeza de que foi Deus quem falou. Nós vemos que Simeão foi revelado pelo Espírito Santo a ele que ele não morreria antes que não visse o Cristo, o Salvador do mundo. Então, todos os dias, Simeão estava no templo aguardando o cumprimento dessa promessa. E chegou realmente o dia que Jesus nasceu e a criança foi ao templo sendo apresentada a Deus. Então o Espírito realmente disse a Simeão que aquela criança. Ele tomou em seus braços e disse: agora, ó Deus, despede o teu servo em paz, pois agora meus olhos viram a salvação de Israel. Então Simeão foi paciente. E também Tiago diz que observar a paciência de Jó. Jó foi paciente em meio àquela tragédia que sobreveio a ele. Jó também soube ser paciente e Deus assim virou o cativeiro de Jó. Então Deus não é filho do homem para que se arrependa de maneira alguma. Quando Deus fala, Deus cumpre com a sua promessa. Há pessoas que tomaram decisões precipitadas por não saber esperar em Deus e a sua vida foi comprometida. São consequências que irão levar pelo resto da sua vida por não saber esperar na vontade de Deus. E saíram da vontade de Deus, tomando os caminhos diferentes. Então que esta breve reflexão ela sirva de orientação, de alerta para aqueles que Deus tem feito uma promessa para você. Então, a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus. Então, tudo o que aconteceu, né? E a Bíblia é um livro tão fiel que ela não esconde os erros dos grandes homens de Deus. Então, aí nós estamos vendo para que nós possamos ver, né? E quando alguém tomou uma atitude precipitada e as consequências que lhe sobreveio. Eu venho, Sansão tomou também decisões precipitadas na vida dele ali, quando seus pais aconselharam ele para não tomar mulher que não fosse hebreia, né? E ele tomou mulher de Filisteia, né? E nós vimos as consequências, foi triste na vida de Sansão. Então a Bíblia é um livro de ensino para que nós possamos dirigir a nossa vida e não cometer os mesmos erros que os grandes homens de Deus cometeram e certas pessoas cometeram. Todos nós estamos sujeitos. Então, concluo aqui dizendo, há promessa de Deus na vida de uma pessoa que elas são incondicional e outras que são condicional. Que nós possamos confiar no Senhor. Nós vimos também uma pessoa, foi Balaão, né? Balaão, ele era profeta, ele tornou-se um profeta do engano depois que ele tomou atitudes precipitadas. Então Balaque chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Então Balaão, como sendo profeta, que realmente ele só falou aquilo que Deus lhe orientou, que Deus lhe inspirou. Né? Todas as vezes que ele ia profetizar com respeito a Israel, né? Então ele falou sobre a divina inspiração de Deus, que o Balaque ficou até revoltado com ele, chamou para tu abençoar, tu amaldiçoa este povo. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Então nós vimos que Balaque mandou presentes para Balaão, né? Para que Balaão fosse a ele. Então realmente ele foi consultar a Deus a primeira vez. E Deus disse que ele não fosse, porque Deus viu o perigo que estava correndo o profeta. Então depois, quando o rei tomou conhecimento que ele se ia, então mandou outros mensageiros, né, com outros presentes, pedindo que ele fosse. Ele foi consultar a Deus. Deus disse, vá. Veja mesmo, a primeira vez Deus disse que ele não fosse. Então na segunda vez ele já duvidou, né, da palavra de Deus, da ordem de Deus, que não era para ir. Então ele foi. E nós vimos que Deus queria poupar a loucura do profeta. No caminho, né, um animal, uma jumenta ali, né, chegou em determinado lugar e realmente a jumenta teve dificuldade de passar e começou a espancar a jumenta por 3 vezes. E a jumenta falou, repreendendo a loucura do profeta. Por que tu me bate? Eu não tenho sido útil para ti? Um anjo do Senhor estava na frente
de Balaão com a espada. Abraão não estava vendo o anjo, mas a jumenta realmente estava vendo e não pôde passar. Então aí nós vemos, Deus quando fala, Deus não tem duas palavras, Deus tem uma só palavra. Quando ele diz não, é não. Quando ele diz sim, é sim. Porque às vezes você está esperando uma determinada coisa e Deus sempre tem o melhor, né? Por exemplo, nós devemos pedir a Deus, fazer ciente a Deus as nossas necessidades. No entanto, as respostas, há três maneiras de Deus responder às nossas orações. Primeiro, ele diz não, né? Ele diz sim, e às vezes ele fica no silêncio. Então o silêncio de Deus é um tempo, é um momento que nós devemos esperar, né? Se vai ser sim e se não vai ser não. Ele fica calado. No caso realmente de Jó, Deus ficou calado, não respondeu a Jó, né? Depois, no final, foi que o Senhor realmente apareceu a Jó, respondendo a ele e virando o seu cativeiro. Então que nós possamos ser pacientes, aguardando. E você vê que a paciência, ela está relacionada até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o cristão tem que ser paciente até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou então a nossa ida, né, por ocasião da morte física. Então o cristão tem que ter em mente que a sua vida é uma vida de paciência. Então quem é paciente é um cristão que ele é controlado, é um cristão que age sabiamente. Então que nós possamos cada dia, né, que a nossa vida seja baseada na paciência, não tomar atitudes precipitadas, mas confiar no Senhor. Porque nós vemos na Bíblia as pessoas que tomaram decisões precipitadas e as consequências foram tristes. Sansão, nós vimos aí, o próprio Abraão, pai da fé, hoje realmente aí está o sabe que Ismael também é filho de Abraão, né? De Abraão com Agar. Tem direito também, mas a promessa foi feita a Ismael. Havia um propósito eterno que Deus tinha com Abraão e Isaque. E não foi frustrado pelo fato de Abraão tomar uma decisão precipitada, mas consequências vieram. Então, quando uma pessoa desobedece uma ordem de Deus, as consequências são tristes. Ora, eu estava analisando a Bíblia, Deus sabia que a consequência ia ser tão grande com respeito àquilo aquela decisão que Abraão tomou com Sara. Deus não poderia aparecer a Abraão em sonho e dizer: Abraão, o que você vai fazer está errado, né? Eu não vou aprovar. Porque Deus não fez isto? Porque há coisas que Deus não se interfere. Deus quer que o homem obedeça a sua palavra, né? Quando o homem desobedece, as consequências vêm. Deus não sabia a tragédia que viria ao mundo se Adão e Eva pecassem? Sim, sabia. Ele poderia neutralizar a mão de Eva e não deixar que ela comesse daquele fruto. Deveria também aparecer Abraão, dizer a Abraão que Sara iria comer do fruto, ou comeu do fruto e ele não comeu. Mas Deus não se interveio, Deus deixou. Por quê? O homem é dotado de livre-arbítrio, ele é responsável pelos seus atos, pelas suas decisões. No entanto, a Bíblia é um livro de princípio em todos os sentidos. Então, quando o ser humano toma atitude contrária aos princípios estabelecidos por Deus na Bíblia, as consequências são tristes. E quando Deus dá uma orientação específica também a ele toma atitudes contrárias, então a tragédia é inevitável. Que nós possamos, através desta reflexão, você talvez que está querendo tomar uma decisão precipitada, pare se vale a pena. Veja as consequências, né, dessa decisão que você quer tomar.
E se você tomou uma decisão precipitada, tem coisas que você pode voltar atrás, você pode corrigir. Então corrija o mais rápido possível para que você tenha uma vida feliz, uma vida próspera, né? Então aqui fica esta reflexão. Devemos cultivar a paciência, ser paciente até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.